Era uma noite fria de sexta-feira quando Zé Carlos subiu a torre de vigia pela 1000ª vez na sua carreira como guarda florestal. 25 anos fazendo a mesma coisa. Nunca tinha visto nada mais perigoso que um bando de moleques enchendo a cara de pinga barata ou uns caçadores sem licença que ele mesmo espantava com uns berros. A torre ficava espremida entre o fim da cidade e o começo da mata fechada. Uma estrutura de madeira que rangia com o vento, mas que tinha aguentado firme e forte todos esses anos, igual ao próprio Zé Carlos. Mais uma noite cuidando de árvore, resmungou ele para si mesmo, acomodando sua bunda gasta no banco de madeira, tirando do bolso um cigarro de palha já meio desfeito, e o isqueiro velho de metal que tinha sido do pai dele. O chefe andava enchendo o saco com história de que tinham achado uns bichos mortos na beira da floresta, coisa feia, toda estraçalhada. Falavam que podia ser onça, ou bando de cachorro selvagem, mas o velho Tião, que morava ali desde que o mundo era mundo, tinha colocado na cabeça do povo que a coisa era mais cabulosa. Não tô dizendo que é ele, mas tem coisa que só ele faz desse jeito, disse Tião outro dia no bar, batendo o dedo na mesa com aquela cara de quem tem certeza absoluta. Zé Carlos tragou fundo e soltou a fumaça, que se misturou à neblina, que começava a subir do chão úmido. Era lua cheia, uma lua enorme e amarelada que parecia querer contar alguma história sinistra. Ele não acreditava naquela bobagem de lobisomem, mas ali em cima, com aquela lua encarando ele, um friozinho diferente começou a subir pela espinha. Besteira, murmurou para si mesmo, mas sem muita convicção. Foi quando ouviu o primeiro uivo. Não era um cachorro nem uma onça. Zé Carlos conhecia todos os sons da floresta como conhecia as rugas da própria cara. Esse som era diferente. Parecia vir de dentro da terra e do céu ao mesmo tempo. Um lamento agudo que foi crescendo até virar um rugido que fez os pelos do seu braço ficarem em pé. Cacete, que porra é essa? Falou entre dentes, deixando o cigarro cair enquanto se levantava e pegava os binóculos. A luz da lua iluminava a mata como se fosse dia, e ele começou a vasculhar entre as árvores. Não foi difícil encontrar o movimento. Alguma coisa grande estava se deslocando entre as árvores, quebrando galhos e arbustos. Zé Carlos ajustou o binóculo, sua mão tremendo ligeiramente. O que ele viu fez seu sangue gelar. De início, parecia um homem correndo, mas a postura estava toda errada. Era como se estivesse se arrastando de quatro, mas ao mesmo tempo em pé. Então a criatura parou num clarão aberto entre as árvores e ficou ereta. Tinha mais de 2 metros, coberta de pelos escuros, e a cabeça... Aquilo não era cabeça de gente. Era um focinho alongado com presas que brilhavam sob a luz da lua. Zé Carlos deixou o binóculo cair. Seu coração estava disparado como um tambor de escola de samba. Não é possível, sussurrou ele, esfregando os olhos. Tô vendo coisa, só pode... A criatura virou a cabeça para cima, como se tivesse escutado, e Zé Carlos jurou que os olhos dela brilharam vermelhos na direção da torre. O velho guarda ficou paralisado. Em 25 anos nunca tinha usado a espingarda velha, que ficava encostada no canto da torre, mas agora suas mãos se moveram por conta própria, agarrando a arma. O monstro agora estava olhando diretamente para a torre. Zé Carlos podia ver claramente mesmo sem o binóculo. Aquilo não era bicho normal, nem homem. Era alguma coisa no meio do caminho. De repente a criatura soltou outro uivo, mais forte que o primeiro, e começou a correr em direção à torre. Não corria como um animal de 4 patas. Usava as pernas traseiras para impulsionar o corpo para frente enquanto os braços compridos terminados em garras enormes balançavam ao lado do corpo. Puta que pariu! Gritou Zé Carlos engatilhando a espingarda com as mãos tremendo. Fica longe, desgraça. Mas a criatura não parou. Vinha em linha reta, quebrando tudo no caminho cada vez mais rápido. Zé Carlos mirou como pôde e atirou. O barulho do tiro ecoou pela mata, espantando pássaros que voaram em alvoroço.
A criatura cambaleou por um momento, como se tivesse sido atingida, mas logo voltou à corrida com mais fúria. Zé Carlos recarregou a espingarda, seu corpo todo molhado de suor apesar do frio da noite. "Sai fora, demônio!" gritou ele, atirando novamente. Dessa vez, o bicho nem pareceu sentir. Continuou avançando até chegar à base da torre. Zé Carlos sentiu o chão tremer quando a criatura colidiu com a estrutura de madeira, fazendo toda a torre balançar perigosamente. "Socorro!" berrou Zé Carlos, mesmo sabendo que não tinha ninguém por perto para ouvir. A criatura começou a subir, cravando as garras na madeira como se fosse manteiga. Zé Carlos podia ouvir a respiração pesada dela, o rosnado gutural que não tinha nada de humano. Ele recuou até o outro lado da plataforma, recarregando a espingarda com o último cartucho que tinha. A cabeça da fera apareceu no vão da escada, os olhos vermelhos fixos nele, baba escorrendo entre os dentes afiados. De perto era ainda mais horrível. O focinho estava contorcido num rosnado, mas Zé Carlos podia jurar que havia algo de humano naquele rosto, como se um homem estivesse preso dentro daquele monstro. "Deus me proteja", murmurou ele, apontando a arma diretamente para a cabeça da criatura. A besta saltou para dentro da torre com um rugido que parecia arrancar as paredes. Zé Carlos atirou, o clarão da pólvora iluminando por um segundo o rosto deformado do que só podia ser um lobisomem. A criatura foi jogada para trás, batendo contra o corrimão da torre, que se quebrou com um estalo. Por um momento, Zé Carlos achou que tinha conseguido. Mas então a criatura se levantou, um buraco sangrento no peito que já começava a se fechar. Os olhos vermelhos brilharam com um ódio primitivo, e a boca se abriu num urro que parecia vir do próprio inferno. Não pode ser. Gaguejou Zé Carlos, recuando até sentir a madeira da grade às suas costas. A criatura avançou, e Zé Carlos percebeu que não tinha mais para onde correr. Jogou a espingarda vazia contra o bicho, acertando-o na cabeça, mas a fera nem piscou. Quando as garras afiadas se ergueram prontas para descer sobre ele, Zé Carlos fechou os olhos, mas o golpe não veio. Um som estridente cortou o ar, como um apito, mas 1000 vezes mais forte. Zé Carlos abriu os olhos a tempo de ver a criatura, uivando não de raiva, mas de dor, as mãos cobrindo as orelhas. A fera recuou, cambaleando, e Zé Carlos viu no horizonte as luzes de uma picape antiga subindo a estrada da floresta. O velho Tião tinha vindo. A caminhonete parou com um solavanco no pé da torre, e Tião saiu com algo nas mãos que brilhava sob a luz da lua. Era uma antiga faca de prata, passada de geração em geração na família dele. O som estridente vinha de um apito de prata que ele soprava com força. A criatura, em agonia, saltou da torre, caindo pesadamente no chão. Zé Carlos observou boquiaberto, enquanto o velho Tião, com seus 70 e tantos anos, encarava o lobisomem como se fosse apenas mais um dia no trabalho. "Eu te conheço", gritou Tião para a criatura. "Sei quem tu é por baixo dessa pele maldita. Volta pro inferno de onde saiu." A fera rosnou, mas não se aproximou. O apito de prata parecia enfraquecê-la. Tião avançou, a faca em punho, e a criatura recuou, olhando de Tião para Zé Carlos na torre. Por um momento, os olhos vermelhos encontraram os de Zé Carlos e ele viu algo lá. Não apenas raiva ou fome, mas sofrimento. Como se a criatura estivesse presa numa maldição que não escolheu. Então, com um último uivo de dor, o lobisomem se virou e sumiu na floresta, deixando apenas galhos quebrados e o eco do seu lamento no ar da noite. Zé Carlos desceu da torre, com as pernas bambas quase caindo nos últimos degraus. Tião o esperava embaixo, guardando a faca e o apito numa bolsa de couro antigo. Como você sabia?" conseguiu perguntar Zé Carlos, a voz rouca de tanto gritar. Tião olhou para ele com olhos que pareciam ter visto mais coisas nessa vida do que qualquer ser humano deveria ver. "Minha família caça essas coisas há gerações, Zé. Essa não é a primeira vez que ele aparece por aqui."
Mas lobisomem? Isso existe mesmo? Tião deu um sorriso triste. Existe mais coisa entre o céu e a terra do que a gente pensa que sabe. A lua cheia traz à tona o que tem de pior nos homens. Alguns transformam isso em violência, outros em bebedeira. E tem aqueles que carregam uma maldição antiga. Esses se transformam em algo muito pior. Quem é ele? Perguntou Zé Carlos, tremendo não só de frio, mas de medo. Não importa quem é. Importa é que ele vai voltar. E na próxima lua cheia, a gente vai estar esperando. Tião olhou para a floresta, onde as árvores ainda se moviam com a passagem da criatura. Vem, vamos tomar uma cachaça na minha casa. Você vai precisar depois de ter visto o que viu. E temos muito o que conversar sobre as coisas que vivem nas sombras dessa floresta. Os dois homens entraram na caminhonete, o motor roncando na noite silenciosa. Enquanto se afastavam da torre, Zé Carlos olhou uma última vez para trás. Por um instante achou ter visto dois olhos vermelhos, observando-os da escuridão entre as árvores. Então piscou, e não havia nada além da lua cheia e a floresta silenciosa. Mas ele sabia, como sabia o próprio nome, que aquilo não tinha acabado, que quando a lua ficasse cheia novamente, o lobisomem voltaria, e que dessa vez ele estaria pronto. O que Zé Carlos não sabia era que naquela mesma noite, uma marca tinha aparecido no seu braço, onde as garras da criatura tinham raspado de leve. Uma marca em forma de lua crescente, que de início não parecia nada demais, apenas um arranhão superficial que mal sangrou. Nos dias seguintes, enquanto bebia sua cachaça matinal e contava a história para quem quisesse ouvir no bar da cidade, ele nem notou que a ferida, em vez de cicatrizar normalmente, tinha adquirido um tom arroxeado estranho. Foi só na semana seguinte que percebeu que a marca não só não tinha sumido como parecia mais definida, como se tivesse sido desenhada na sua pele por algum artista macabro. Vez ou outra, sentia uma coceira incômoda no local, especialmente à noite, quando ficava sozinho na torre observando a lua que, dia após dia, ia diminuindo no céu. O velho Tião tinha avisado para ele ficar atento a qualquer coisa estranha, mas Zé Carlos, teimoso como sempre foi, achou que era só paranoia de velho. Não contou para ninguém sobre a marca, nem mesmo quando começou a ter sonhos perturbadores onde corria pela floresta em 4 patas, sentindo o gosto de sangue na boca e uma fome que nenhuma comida conseguia satisfazer. A cada dia que passava, percebia mudanças sutis em si mesmo. O olfato mais aguçado, capaz de sentir o cheiro da chuva horas antes dela cair. A audição captando sons que antes passavam despercebidos, como o coração acelerado dos passarinhos nas árvores. Uma inquietação que o fazia andar pela casa de madrugada, olhando pela janela para a floresta que parecia chamá-lo. Quando faltavam apenas 3 dias para a próxima lua cheia, a marca começou a pulsar como se tivesse vida própria, ardendo como brasa quente e coçando de um jeito que o fazia querer arrancar a própria pele. Seus olhos, antes de um castanho comum, agora refletiam a luz de um jeito estranho no escuro, e os dentes pareciam mais afiados quando passava a língua sobre eles. Foi quando entendeu que a maldição não tinha sido apenas do lobisomem que encontrou na floresta. Agora era dele também. A transformação já estava começando por dentro, corroendo sua humanidade aos poucos, e na próxima lua cheia seria completa. Ele seria a próxima besta a uivar para a lua, a próxima criatura a caçar nas sombras da floresta que jurou proteger por tantos anos. Mas essa já é outra história.